Muito bem-vindos, pessoal, para mais um vídeo de Position, né? Onde eu gravo aí na sexta-feira à noite para vocês já no sábado assistirem e ficarem aquecidos para as oportunidades do mercado para a próxima semana. E essa semana aí, uma semana muito boa para o nosso mercado. A gente chegou a fechar 5 dias, né, já no gráfico consecutivos, né, um gráfico diário, 5 dias consecutivos de alta. Teve questões aí de notícias de uma diminuição na tensão política, né, sobre as tarifas, né, globais. Então, tem, né, boatos aí de que a China e os Estados Unidos já estão em negociação. Os Estados Unidos está falando isso, mas a China ainda está dizendo que sim, mas está tudo se caminhando para uma negociação, né, e isso reforça esse sentimento porque demonstra, né, que os Estados Unidos está querendo negociar essas tarifas com a China e com isso, né, teve um alívio nessas tensões e em mercado. E vamos, sem mais delongas, né, falar dos gráficos, né, falar do mercado e já na tela colocando o Bovespa num gráfico semanal. Gráfico semanal interessante, uma barra de ignição ainda com volume abaixo da média, de... Mas nesses últimos 3 dias a gente teve a média para cima da média móvel, então chamando muito a atenção. A gente fecha aí hoje o quinto dia consecutivo de alta, rompendo o gráfico diário. Não seria nada mal uma correção, não, né? Não seria nada mal a gente começar a ver realizações de lucros após esta forte movimento do mercado. Mas no gráfico semanal chama bastante atenção a barra mostrando mais força compradora, apesar do volume abaixo da média. E a gente já tem até aqui um canalzinho de alta, né, desenhado, interessante. O próximo patamar de resistência seria, né, aqui em cima por volta dos 137 mil pontos, uma região importante. Mas se tudo correr bem e essas tensões continuarem diminuindo, nosso mercado tem potencial para ir romper este topo anterior. Então, eu trago aí essa pincelada antes aí do cenário global, mas o que importa mesmo e o que eu levo em conta é o gráfico, né? E o gráfico chama muito a atenção. O que me deixa um pouco desanimado é a falta do volume financeiro acima, né, da média. A gente tem uma barra de ignição, uma barra que dá indícios, né, de início de movimentação após 1, 2, 3 de compra que fechou aqui, né, na semana anterior. Mas essa falta de volume me deixa um pouco desconfiado desse movimento e acreditando que a gente possa sim correção. Quando a gente fala de dólar no gráfico semanal fecha a semana em queda aí de 2,14%, apesar de hoje, né, estar em alta de 0,02%, a gente começa a ver o dólar sendo pressionado para baixo. A gente pode até ver um ombro, cabeça a ombro, meio cerveró, vamos assim dizer, meio torto, mas se perder essa linha de pescoço, a gente pode projetar esta amplitude para baixo. Então, dólar aí bem pressionado para baixo. Se perder essa linha aí dos 5.688,5, pode, né, acelerar essa movimentação. E aí, se perder ali o ponto, né, que vai confirmar se o dólar vai vir testar aqui os 5.144, esta região aqui de suporte dos 5.590. Rompendo essa região,
provavelmente vai ver o dólar se desvalorizando e o próximo patamar de suporte seria aqui na casa dos 5.144. Então, dólar bem pesado. DI vem fazendo uma correção após tão de alto, fazendo uma correção, fechou aqui perto da banda inferior de Bollinger. Ainda tem espaço para esse topo anterior, né? Tendo um espaço. E está chegando na média móvel de 200 do gráfico diário, né? Gráfico semanal. Este candle aqui me deu uma patinada e depois começou a corrigir. No gráfico diário também, né? Fechou fora, fechou dentro. Poderia ser a venda. Estaria aí essa movimentação de baixa. Então, o DI ainda nesta correção vem testar a banda inferior da banda de Bollinger. Ainda tem espaço, né, para chegar nesse patamar de topo anterior. Chegou a beliscar já, né? Mas o topo mais forte aqui em 13 com 594. Então, chegando ali, fazendo um candle que dê indícios de término dessa correção, a gente pode ver o DI voltando a acelerar. Mas, no gráfico diário, a gente já tem zigzags de baixa. E o mais interessante para confirmar a movimentação de alta seria um pivô de alta, tá? Deixaria mais convictos da retomada da alta. Bom, o Bitfuturo, o Bitcoin, teve uma semana de alta, uma alta aí de 9,44. A gente teve as criptos se valorizando bastante essa semana, né? A Sui se valorizou bem. Então, Ethereum também se valorizou bem. A gente teve aí o mercado de cripto se valorizando muito bem essa semana. E aí a gente tem valorizando e parece, vamos limpar aqui os estudos, parece que ele quer retomar a alta, né? Afasta o gráfico. A gente tem impulso, lateralização, rompe, testa esta região. Agora parece que ele quer retomar sua movimentação de alta e vir romper aqui essa região de topo anterior lá nos 690, volta desta região. Então, o Bitfuturo, esta movimentação chama muito a atenção, mas fica complexo de tomada de posição por conta, né, da falta ali pontos bem definidos por conta dos gaps, né? Como o Bitcoin ele opera, né, de 4 horas, né? A gente tem o mercado lá rolando e aqui fechado. O Bit, né, sempre tem aí, quase sempre tem uns gaps, né? Isso aí atrapalha o nosso gerenciamento de risco. Tá fazendo 1, 2, 3 de compra aqui, sim, né, no gráfico diário, mas para fora da banda superior, da banda de Bollinger, então eu não tomaria essa posição. Esperaria um sinal mais claro para a tomada de posição do Bit. IMAT, que nessa semana aí é o único índice, né, setorial em queda, né, na semana. Vamos ver. Não, nenhum índice em queda, mas o IMAT é o que se valorizou menos, né? O IMAT aí na semana teve uma valorização de 3,04. O IMAT que tentou perder esta região aqui dos 5.164, chegou a flertar com essa região aqui dos 4.730, tá retomando esta movimentação e voltando para dentro desta consolidação que é entre 5.137 a 6.200. Tá uma região que ele volta para dentro dessa região e a gente pode começar a procurar aí nos materiais básicos oportunidades, né? A gente tem aí no mês o índice mais esmagado, então
daqui a pouco ele pode descolar e ter uma movimentação mais forte. O índice imobiliário é um dos mais altos, né, no mês, então já é um índice que andou bastante, já é, na minha interpretação, quem tem posição que já está chegando ali próximo do seu alvo ou do valor justo, talvez seja interessante dar uma diminuída na posição e começar a garimpar outros, né, ativos que estão mais descontados, né? Então, IMOB, né, já vem chegando uma região de resistência, tem um patamar de suporte aqui embaixo, próximo dos 783 e região de resistência aí nos 1010. Chegou até quase dar uma beliscadinha, voltou. Então a gente pode ver o índice imobiliário trabalhando dentro desta consolidação e na semana que vem fazendo uma correção. Por isso, eu gosto sempre de dar uma olhada na variação mensal, semanal, por quê? Porque aí a gente pode ir balanceando a nossa carteira e fazendo essa troca, tirar de ativos que já andaram muito, né, que já estão próximo do valor justo, dar uma garimpada no índice que não andou tanto, este aí pode, né, começar a andar e descolar dos demais. O imóvel está numa região importante, eu gostaria que ele fizesse uma correção até para não romper tão esticado, correçãozinha para depois romper. Então, este seria o meu entendimento. A gente tem small, né, com uma alta aí de 8,87, small depois que tocou próximo dessa região de suporte, começou a fazer zigue-zagues de alta, está chegando próximo da sua média móvel de 200 e tem um próximo patamar aí de resistência ali em 2.209. Então, tem uma região de resistência logo à frente. Small ainda tem potencial, né? Ainda tem potencial, está um pouco esticado, mas o índice ainda tem espaço para chegar ali até os 2.200. Quando chegasse ali, eu começaria a pensar nas minhas operações. Utilities subiu aí no mês já 10,30, na semana 5,12. Rompeu o topo anterior, é um ativo, né, que vem fazendo zigue-zagues ascendentes muito forte, muito forte. Conseguiu se desvencilhar dessa lateralizaçãozinha que vinha fazendo de prazo, rompeu e acelerou. Quando a gente vem no gráfico diário, acelerou muito forte. Então, também, né, é algo que não seria nada mal fazer uma correção. Então, ficar atento aí a alguns ativos aí. Índice de consumo subiu aí no mês 12,69 até agora e na semana, né, 5,22. E veio de fundo até essa região mais de 26%, né? Então, também, né, seria um ativo que eu precisaria olhar as posições que eu tenho, né, no índice de consumo, se está perto do preço justo, começar a fazer aquele balanceamento, né, de carteira. Beleza? Esperaria uma correção, tem um ponto de resistência ali em 3.032, que é um ponto de resistência interessante, né, que já foi brigado bastante e pode dar uma segurada. Índice financeiro, o índice financeiro aí com uma alta no mês de 6,61, na semana, né, 5,24, está rompendo o topo anterior e ao contrário, né, dos outros índices, não está esticado. A gente teve aqui, ó, impulso, correção, impulso, bate na região de resistência, corrige fazendo um 2-3 de compra, aciona um 2-3, rompe com uma barra de ignição. Confesso que faltou volume essa semana no índice financeiro para ficar mais atrativo. Então, faltou volume financeiro no índice financeiro, né, para ficar mais atrativo, para a gente acreditar na semana que vem, assim, ó, se romper e violar a máxima, continuação de movimentação, mas faltou volume. Então, de repente, a gente pode ver aquela movimentaçãozinha de correção até essa região para depois romper, que não seria nada mal. Daria ali para tentar até olhar quando chegasse nessa região para ver ali alguns papéis que chamassem atenção para tomar posição.
Então, o índice financeiro ainda tem potencial ainda de andar mais. Não me preocuparia, né? Então, índice elétrico é outro papel. Olha a diferença, né? Índice elétrico, linha reta, bem dizer, só deu um respirinho aqui, rompeu e acelerou batendo aqui nessa região quase próxima dos 64.600. Então, também, né, o índice elétrico, alguns ativos eu começaria a tomar cuidados, ativos muito esticados, que tivesse muito próximo, né, do meu valor justo, ou tivesse passado do meu valor justo para dar aquela diminuída na posição e procurar por ativos ali que estão a valores atrativos nos demais índices setoriais, né? Então, cuidado aí. E vamos, né, sem mais enrolaçada, já fiz essa introdução justamente para vocês entenderem os índices setoriais, pensar mais ou menos a forma que eu utilizo os índices setoriais para montagem de carteira e até rebalanceamento. Então, neste caso, eu estaria olhando, né, os ativos setor elétrico, índice de consumo, Imob, que deu esta puxada muito forte, ativos que esticaram muito, e estaria olhando para ativos de índices, né, que não se movimentaram tanto, mas também não estão esticados, como setor financeiro, né, a gente tem ali o IMAT, né, deixa eu ver, IMAT, materiais básicos, podem dar uma movimentada. Imob já deu uma esticada, a gente olha Small, a gente pode começar a dar uma analisada, porque ainda tem um pouco de espaço para cima e não subiu a recém 8% frente aos demais. A gente pode achar alguns ativos descontado. Utilities também a gente pode ver uma correção, mas é um ativo que rompeu essa região já de resistência. Pode fazer uma correção, de repente ativos que já estão valorizados, né, e acima do valor justo, vale a pena dar uma pechincha, trocar, né, por alguns ativos de pechincha. Então, é assim, né, que eu sempre vou montando a carteira e vou selecionando os ativos, né, e daí depois eu entro e destrincho por setor financeiro, setor, né, do Ibovespa. Oita, setor ali, por índices setoriais, né, então é dessa forma que eu vou fazendo. Bom, e agora eu vou trazer os ativos que me chamam a atenção, né, no gráfico semanal para a próxima semana. O ativo que me chamou a atenção Payout, né, 4. No gráfico semanal a gente tem o ativo em uma tendência de alta, faz uma lateralização. Na semana passada faz uma barra forte de ignição, rompendo o topo anterior. E nessa semana faz uma barra de contração. É um ativo com liquidez baixa, então tem que tomar cuidado com isso. Mas é um ativo que me chamou a atenção para um inside bar, né, que pode abrir as bandas de Bollinger, que as bandas estão bem estreitas. Então, chama bastante atenção que a gente pode ver aí um movimento aí explosivo neste papel. Outro ativo que me chamou a atenção também foi MDIA3. O ativo faz uma barra forte, rompendo o topo anterior, faltou volume, ok, mas faz uma barra de contração, uma inside bar, e poderia ser a tomada de posição com stop abaixo da mínima. Então chama bastante atenção, e quando a gente entra aqui no gráfico diário, a gente vê que a barra que realmente rompeu esta região é uma barra que teve volume financeiro. É o maior volume ali, né? Então chama bastante a atenção. Ele até fez uma barrinha ignorada aqui, né? Mas teve um volume forte. Então, no gráfico semanal, acho que faz bastante sentido esse ativo para a gente ficar de olho. Morgan, né, Stanley, chama bastante atenção. A gente teve aqui um golfo de alta, que nada mais foi que um trap numa região
de suporte. Barra ignorada, tentaram perder a mínima e empurraram para cima. Então, na ruptura da máxima poderia ser compra com stop abaixo da mínima. Também um ativo de liquidez baixa. Tem que tomar cuidado na tomada de posição aí em Morgan Stanley. Honey também chamou minha atenção no gráfico semanal. Olha a barra, né? Depois de uma movimentação de correção, o ativo vem tentando fazer um zigue-zague de alta, faz o primeiro zigue-zague antes da sua média móvel de 200, rompe, testa a média móvel de 200, barra forte. Marco, entrar na superação da máxima? Não. Não. É um ativo para a gente ficar atento para a próxima semana para tentar fazer o quê? Entrada dos atrasados. Quem não sabe o que é entrada dos atrasados, tem um vídeo lá no meu canal no YouTube falando sobre esse setup. Então, um setup muito interessante, muito poderoso para a gente pegar as correções aí, pegar uma pescaria, entre aspas, e pagar o ativo com desconto. Então, corre lá no meu canal, vai lá, @MarcoMonteiroF e procura que tu vai entender sobre entrada dos atrasados. Ou ficar atentos ao gráfico diário. Atentos ao gráfico diário. Procurar por 1, 2, 3 de compra. Aonde vai ser o filé? Aonde vai ser o filé? Aqui, nesta região de topo anterior, que é bem na retração de 50% do movimento. Se fizer 1, 2, 3 de compra aqui, vai ser lindo. E é isso que eu vou estar atento durante a semana. Estar atento nessa movimentação de honey para tentar pegar essa correção para ver se no semanal ela vai continuar esse movimento de alta. Aí teve um volume até interessante essa semana. Não foi acima da média, mas foi muito próximo. Então chamou a atenção essa movimentação de honey. Chamou bastante a atenção. Outro ativo que me chamou a atenção foi Sambi 11. Sambi 11 também faz uma barra forte, rompendo média de 200. Também podemos fazer o que? Entrada dos atrasados. E quando a gente entra no gráfico diário, o ativo rompe topo anterior e faz o que? Um inside bar. Poderia ser compra na superação na máxima com stop abaixo da mínima. Então, teria duas oportunidades em Sambi, na entrada aí da superação da máxima do candle de hoje, com stop abaixo da mínima, fazendo aí um alvo de 2 vezes o risco. Ou, né, pelo gráfico semanal, a entrada dos atrasados. Seria bem interessante. Eu acho que eu optaria pela entrada dos atrasados ali na região de 27 com 23. Tá? Então, nessa região, eu tomaria aí o ativo. Outro ativo que chamou a atenção, TAI 11. Olha o que o ativo fez no semanal. Rompeu o topo anterior. Barra forte, olha lá. Muito próximo da média móvel de 21. Também para a entrada dos atrasados. Entrada dos atrasados aqui. Máximo, está abaixo da mínima. A entrada seria aqui nos 35,29, região de topo anterior. Poderíamos ficar atentos no intraday, no gráfico diário, para tentar pegar 1, 2, 3 de compra nessa região. Então, TAI 11 também chama muito a atenção. Então, ativos, né, chamando a atenção, rompendo regiões interessantes, mas que fica caro comprar topo, né, comprar o rompimento do topo. Também a gente pode estar comprando topo. Né? Pode simplesmente o ativo violar e voltar. Então, vale a pena esperar ele fazer a correção para daí sim a gente pegar o ativo. Tá? Então, TAI 11 também. Um ativo mais exótico, né? Que daí é uma tentativa de pegar uma reversão. Seria TASA, né? Mas eu trouxe justamente porque chamou minha atenção. A gente tinha um ativo dentro de uma consolidação, rompeu com uma barra, e isso que me chamou a atenção, com volume acima da média, cruzando as médias móveis, faz um inside bar, né, uma barra ignorada, em cima do topo anterior, fazendo o quê? Um trap em cima de uma região de suporte. Então, chamando muito a atenção
para tomada de posição na superação da máxima, stop abaixo da mínima, projetando isso aqui para 2 vezes o risco, pelo menos, de alvo final. Então, é um trade mais exótico, mas TASA chamou muito a minha atenção deste potencial, né, reversão dessa tendência aí de baixa desde 2021 se iniciou. Então, TASA, né, mas tem que ter total cuidado aí nesse ativo e o stop, se perder a mínima ali, tem que zerar a posição, tá? No diário também daria para entrar num 2-3 de compra? Daria. É um ativo com baixa liquidez, né, tem que tomar cuidado com isso, mas é um ativo que daria. Um 2-3 de compra aqui, ó. Parcial aqui de 1 para 1, seria antes do topo anterior, e o alvo eu não botaria de 2 vezes o risco. Eu botaria o alvo de TASA aqui por volta dos 10,50. 10,50 seria um risco retorno bem interessante. Tu estaria arriscando 3,90 para buscar um alvo final de mais de 23%. Chama a atenção. É um trade um pouco mais complexo, mas potencial, né, risco-retorno chama muito a atenção. Beleza, pessoal? E com isso eu termino meu destaque dos ativos para a semana que vem. Já dei meus pitacos anteriores, né, iniciais. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se está ajudando vocês, bota aqui nos comentários para a gente saber, né, pontos de melhoria, o que vocês estão achando, se estão gostando, se está ajudando esse conteúdo vocês aí na tomada de posição ou está trazendo mais clareza para vocês. E também não esquece de dar aquele like e se inscrever aí nos nossos canais. Beleza? Fico com vocês por aqui. Desejo um excelente final de semana a todos. Uma excelente semana e bons negócios. Forte abraço, até mais. Fui!